Hoje é o dia 21. Eu tinha gravado antes, mas vi que a memória estava cheia, então eu tive que apagar e subir alguns vídeos. Então, ontem eu falei bastante, falei sobre sobre o que eu sinto, falar sobre o sinto, eu tô falando todo dia, mas sobre o que eu desenvolvi um raciocínio mais lógico em relação ao amor pleno, ao ódio pleno, a tudo isso e a compreensão de fato do que tudo isso envolve e tentei falar um pouco de como eu compreendo, não justificando qualquer atitude drástica em relação a isso, mas que eu hoje compreendo o que é sofrer loucamente por amor, que até então eu pensava que sofria, mas agora eu consigo entender. Então, eu acredito que ontem eu tive pequenas palavras dela, de lá pra cá não tive mais nenhuma. Pode ser que de fato ela esteja muito ocupada, pode ser de fato que seja cansativo, ela não queira mais ter esse desgaste. Só quando eu entro em crise ela vem dar umas palavras de conforto e vai embora, porque de fato isso é o máximo que ela pode fazer, ou o máximo que ela se propõe a fazer nessas condições. Eu compreendo, eu não vou ser hipócrita e achar que eu vou dar só razão à minha emoção, vou dar só sentido à minha dor. Não, cada um tem sua dor, cada um tem sua emoção e muito provavelmente eu tenho que lidar com a minha. Eu percebi que também eu parei de falar sobre o relacionamento, fiz um hiato aí, sei lá, dois vídeos para falar um pouco do relacionamento. Talvez eu volte hoje, talvez. Não sei a que pé vai andar isso aqui, porque é simplesmente o que vem na minha cabeça e o roteiro é roteiro feito na hora. Então, o roteiro é esse. Eu sento aqui sem saber o que eu vou falar. Eu só ligo e falo, porque senão não seria uma terapia para mim, né? Seria algo produzido, algo pensado, e no caso não é. Nada que eu faço aqui é de caso pensado, é simplesmente faço por fazer. E como é que eu tô me sentindo hoje? Hoje eu tô no misto de talvez um pouco de paciência em relação a tudo, mas ainda assim a dor me consome, me acompanha e também eu fico naquele querer de ter mais informações, de poder conversar com ela. Talvez isso signifique carência, mas eu estou fazendo o máximo possível para incluir outras pessoas na minha vida para que eu possa me sentir útil, pelo menos na vida de outras pessoas. No momento, a outra moça que tem conversado comigo, tipo, eu posso dar uma desabafada com ela, que está se tornando amiga. Também eu não vou ficar em cima, né? Também é uma coisa muito chata de ficar em cima. Então, troquei algumas mensagens, perguntei que música ela gosta de ouvir, só para ter umas indicações de música que provavelmente eu me desatualizei ao longo dos anos. E também para quebrar um pouco do gelo e não ficar parecendo que eu só quero utilizar alguém para chorar minhas mágoas e minhas dores. Não que isso não seja verdade, eu quero sim alguém para chorar minha mágoa, minhas dores, mas também não vai levar nada isso para lugar nenhum, né? Não vai. É um grande, enorme placebo para desabafar, extravasar e depois seguir em frente. Normalmente eu acho que todo mundo faz isso, né? Tá se sentindo mal, arruma alguma coisa para desopilar
e segue adiante, né? Talvez eu devesse focar nisso mais, mas eu não consigo, eu não tô com o coração fechado, eu não me sinto com o coração fechado, eu me sinto com o coração ferido. E esse ferimento no meu coração parece que não tem previsão de se resolver. Não parece que eu consigo imaginar que daqui a um mês, ou 6 meses, um ano, 10 anos, eu vou conseguir tirar esse calafrio que dá quando eu lembro do que eu perdi. E isso também se une muito com o fato do pouco acesso que eu tenho e de me sentir bem como eu me senti antes com a pessoa tão querida. O fato dela estar curtindo o período dela e querer espaço para ela buscar a felicidade dela, eu fico feliz por isso, fico feliz mesmo. Não é hipocrisia minha nem é tentar passar pano para o que eu estou sentindo, mas eu só fico com uma pitada de sentimento ruim quando parece que de fato fui abandonado, e isso é dolorido, isso é desolador. Eu, eu tento não pensar nessa situação no qual eu fui deixado para trás, simplesmente amarrou no saco e, né, vou seguir minha vida, você fica para aí. E não se preocupar. Talvez muita, muita pessoa utilize a palavra responsabilidade afetiva. Mas o que é responsabilidade afetiva? É você se preocupar com o outro pelo conjunto da obra, quando na verdade isso não interfere a sua vida. Só algumas pessoas vão ter responsabilidade afetiva porque isso de fato vai fazer com que ela se sinta melhor. Tipo, terminei um relacionamento, mas eu quero que a outra pessoa fique bem, porque eu não vou ficar bem se ela passar o resto da vida magoada. Então, isso eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não é que ela não se importe, é que de fato ela não tem apego emocional em relação a isso. Ela vai buscar viver a vida dela da melhor forma possível, e paciência se a outra pessoa não conseguir lidar com isso no mesmo tempo, na mesma velocidade que ela está levando. Então eu acabo compreendendo. É muito doido essa palavra, eu compreendo, mas é difícil aceitar. Porque quando eu falo difícil aceitar, é uma visão minha. É uma situação que envolve, sei lá, minha condição própria, particular, o que eu acho da vida, o que eu aprendi com a vida. Então, basicamente, eu sei que daqui para adiante, muito difícil eu não ter essa responsabilidade em relação ao sentimento dos outros, por qualquer que seja o sentimento dos outros. Porque como eu consigo perceber, eu me importo até com o sentimento dos flanelinha, que eu querendo ou não alimento, ou então eu tô no estacionamento, eu paro para ouvir a história deles, ou eu paro para dar uma palavra de apoio, ou eu tenho que ser mais severo quando eles estão fazendo alguma coisa errada. Tipo, ó, aqui não pode usar droga por causa disso, daquilo outro. Aí eu vou, converso, tento explicar, por mais que pareça difícil, ou às vezes não faça o menor sentido explicar para alguém que é viciado, que beleza, você é viciado, eu entendo seu vício, mas não, vamos tentar criar uma boa relação aqui.
talvez ninguém tivesse essa paciência, ou essa paciência minha veio derivado da solidão, e eu ainda preciso compreender esse aspecto que me envolve. E tirando isso, eu tento ser comunicativo, falar com o máximo de pessoa possível, entendeu? Eu conheci uma menina, acho que ela deve ter uns 19 anos. Eu olhei o braço dela era todo picotado. Um braço só, todo picotado de lâmina. Aí eu conversando com ela, eu perguntei, você quer falar sobre? Ela falou, ela ficou meio sem jeito, porque quando eu encostei eu já sabia o que era, né? Tipo, aí ela chegou e falou, não, eu era muito nova e tava muito decepcionada. Falei, isso aí tinha a ver com amor? Aí ela falou, não, a depressão. Ela falou, depressão. Então ela era uma pessoa que se mutilou muito, né? Ela também engravidou muito cedo, se o filho dela deve ter uns 3 anos, então ela tem 19, uns 16 para 17, ou talvez o filho dela tenha uns 4 anos, não sei. Ela engravidou nessa faixa dos 15, 16 anos. Mas as marcas eram provavelmente de antes, né? Ela me explicou sobre a relação dela com o pai da criança. Eu deixei a confortável para falar até o que ela gostaria de falar. Ela achou que o pai era um pai legal, mas um péssimo marido. Ela dividia a guarda da criança e estava fazendo os corre dela na vida. E eu entendi, né? Todo mundo tem que dar um jeito para sobreviver e seguir adiante, porque de forma honesta é o que dá. E quando eu me deparo com situações dessa, às vezes eu penso, caramba, o quanto é difícil a vida para tanta pessoa diferente. E, e obviamente que a gente luta e se estrutura para ter uma vida melhor. Eu tiro até exemplo da minha ex-atual, né? Ex-atual é ótimo. Sempre que eu pude, eu já... Assim, ela já estava acima da média. Consequentemente, ela ia se tornar uma mulher maravilhosa como ela já é hoje. Mas eu sempre incentivei ela a conquistar cada vez mais, porque quando eu penso em conquistar mais, é chegar ao ponto que você dê valor ao seu sucesso, porque sucesso é muito relativo. É muito relativo. Ser bem-sucedido, pelo que eu tenho em mente hoje, é você estar satisfeito com o que você está vivendo e como você está vivendo, sem tentar imaginar como seria ser melhor no futuro, porque o futuro já está encaminhado e porque você já está no caminho certo. Então você não vai ficar numa crise de ansiedade de saber como é que vai ser daqui a 6 meses, porque isso não é felicidade. Felicidade não é ter medo do futuro, no sentido que não que um dia ele vai acabar, mas sim é ter medo do futuro porque ele não te dá base nenhuma para sustentar sua felicidade. E eu vejo alguns casos, algumas pessoas, desde os moradores de rua e tudo mais, você vê que o sucesso é muito estranho, porque quando eu volto lá para os moradores de rua, eu vejo o quanto felizes eles ficam quando de fato eles encontram alguma coisa no lixo que tem valor e não foi roubado, pode ter sido jogado fora por alguém que desprezava aquilo, ou simplesmente pode ser jogado fora porque a pessoa descuidou e jogou.
E eu vejo a felicidade deles de encontrar no lixo alguma coisa de valor e conseguir revender. E quando eu estou falando de valor, talvez seja alguma coisa que tenha um valor de R$ 50, mas eles conseguiram vender por 20, 10, porque é lixo. Aquilo teoricamente não teria valor nenhum. E eles, sempre quando acontece isso, e de fato não é fruto de roubo nem nada, de ilegal, eles se sentem tão felizes. Aí eu vejo no outro dia, aí eles já compram um óculos escuro, aí passa de óculos escuro, compra alguma muamba, alguma coisa para se vestir e tá com a autoestima mais elevada. Ou eles vão queimar na droga, mas de qualquer jeito eles ficaram felizes naquele primeiro momento que eles conseguiram retirar do nada, do lixo. Quando eu falo assim, eu estou falando de forma simbólica. Eles retiram alguma coisa do lixo e transformam em alguma coisa que eles podem dar valor. E eu fico imerso nessa situação onde eu penso, será que eu dou valor a o pouco que eu conquistei ou será que realmente foi pouco? Aí quando eu vejo o caso de muita gente que fez filho com alguém que não deu certo e, pô, será que realmente houve amor ali no meio ou simplesmente foi um caso, foi algo fugaz e pronto, e agora gerou uma vida e essa vida ela tem que cuidar com unhas e dentes pro resto da vida dela, caso ela tenha esse senso de moral, de instituição familiar, e isso tudo acaba dando nela força para trabalhar do jeito que tiver que trabalhar, vir pedir emprego no restaurante ou não, e por aí vai, tentar fazer faxina, qualquer coisa do tipo. Às vezes a pessoa achava na vida dela, quando era mais nova, que ia ser advogada e no meio desse caminho aconteceu tudo isso e agora o máximo que ela consegue fazer é uma faxina. Mas mesmo assim eu não consigo imaginar que não há sucesso nisso, porque é a mesma questão que eu falei como é relativo. O sucesso do morador de rua foi em achar alguma coisa no lixo que dá valor para ele, então aquele momento é um sucesso para ele. Ele consegue deslumbrar uma felicidade ali no meio, ele teve êxito. Então, quando eu paro para pensar sobre sucesso, eu só caio nessa situação que é a que eu estou convivendo ultimamente. Então, cobrar de mim, eu ficar me cobrando, tentar achar que eu de fato sou mal sucedido, é simplesmente deixar de lado, inferiorizar o que eu passei e achar que não teve significado nenhum, que não foi doloroso, que eu poderia ter me saído melhor. E eu sei que talvez eu pudesse ter me saído melhor na vida, mas não consegui. Então é um processo de aceitação, de entender que tudo bem, não foi do jeito que você gostaria, mas também não quer dizer que foi totalmente ruim. Atravessei a Covid, carreguei meus pais, eles não morreram, então já é um sucesso. Consegui montar um restaurante para minha mãe se sentir ativa. Ela é muito perseverante e tem esse cargo de chefia dentro da vida dela muito forte. E também é uma coisa legal para ela, entendeu? Se manter ativa nisso. O meu pai, por mais velhinho que esteja, ele gosta de conversar com pessoas e ficar isolado em casa ou tentar tirar ele de casa para ele ter um convívio, estava sendo muito difícil. Então essa parte de fazer um restaurante faz com que ele tenha que descer para almoçar e nisso ele conhece um cliente ou outro e conversa com um cliente ou outro, então eu estou dando uma qualidade de vida para ele. Então de qualquer jeito, eu estou tendo êxito e sucesso no meu mundinho. Mas o problema é que é no meu mundinho.
E de fato, isso só interfere quando você precisa incluir outras pessoas no seu mundinho. Então talvez meu sofrimento aí em relação a me ver tão sem sucesso, sem conseguido prover uma condição melhor para quem eu amei tanto e amo tanto, vem porque eu não consegui ou não podia de alguma forma abrir mão da minha família de algum jeito. Eu pensei que eu poderia conciliar. Eu pensei que eu poderia, tudo bem, eu vou cuidar daqui, eu vou tentar ter êxito, eu vou ter sucesso, condições financeiras suficientes para você poder ter uma vida estabilizada comigo e não sofrer retaliação da sua família. Era esse o objetivo fantasioso da minha cabeça. E simplesmente eu não consegui. Eu não consegui. E vai me acompanhar pro resto da vida, muito provavelmente, isso. Esse sentimento de cara, como é que seria? Mas aí eu tenho que parar e pensar, será que eu iria conviver bem na minha vida? Por exemplo, eu tivesse feito a escolha, vamos supor que eu tivesse tido um sucesso maior antes, né? Se eu tivesse conseguido um sucesso maior antes, não ter aberto mão, abrido é ótimo, eu não ter aberto mão de ficar em Campinas e trazer meus pais, será que eu conseguiria conviver se algum deles tivesse contraído Covid lá no início e falecido? Será que eu não ia carregar essa culpa pro resto da minha vida? E será que essa culpa não iria destruir meu relacionamento? Porque, ou se não destruísse meu relacionamento, eu iria ficar me culpando pelo resto da vida. Tipo, ia estar bem, mas também estaria culpado. Então, simplesmente eu caio numa situação que parece que eu não podia ter o melhor dos dois mundos. Ou era um ou era o outro. Ou eu mantinha a felicidade e tentava manter a felicidade dos meus pais, ou eu abria mão do meu grande amor por falta de conseguir estar presente e lutar contra a pressão da família dela. E eu, sinceramente, não consigo imaginar, porque o cenário parece que se replica. Se replica, porque eu acho que ia doer tanto quanto eu tá doendo agora. Entendeu? Perder o grande amor da vida ou perder um pai e uma mãe. Um pai e a mãe, a gente tem o amor também imensurável e a responsabilidade de cuidar até o fim, e também tem o apego à instituição familiar e tudo mais. Se eu tivesse deixado pra lá e só pensado em mim, obviamente que eu seria uma pessoa diferente. Se eu tivesse saído de casa e viver minha vida, obviamente eu estaria numa situação diferente. Mas se eu escolhi isso, eu não posso também ficar me punindo pelas minhas escolhas, porque eu vou só acumular sofrimento, tristeza. E eu começo por exemplo, como eu já relatei, eu acho que eu tenho algum problema depressivo, isso eu tenho certeza. Mas eu devo ter algum problema porque, dependendo de onde o assunto vai parar, me bate um sono. Isso já aconteceram várias vezes na minha vida. E é estranho, aquele assunto, aquelas verdades ecoam dentro de mim e não é me acalmando a dar sono, isso que é estranho. E vai me dando um
cansaço, um desgaste, que é como se eu quisesse simplesmente deitar e dormir, porque eu não quero ficar acordado. Então eu sei que isso que eu estou falando, isso que eu estou pensando agora é muito sério para mim, porque é uma coisa que está muito forte dentro de mim, muito forte mesmo, e parece incontrolável isso. Parece incontrolável. É como se eu me sentisse tão impotente. Eu acho que é a melhor definição. Eu me sinto tão impotente em relação a tudo que isso me dá uma sensação de inércia. E isso vai me levando para um sono, para um lugar que me tira totalmente as forças. Aí eu vou tentar mudar de assunto para ver se eu saio dessa vibe. Eu posso também estar cansado, mas eu acredito que não seja isso. Então, eu acho que eu tinha dito que eu ia falar também um pouco sobre relacionamento. Não que isso não me machuque, mas eu acho que é necessário de alguma forma. Também lembrar sobre o que eu fiz. Tem uma passagem muito doida. No começo do namoro, bem no comecinho, eu era estagiário. E eu ganhava o tickets refeição. Que você pode comprar, ir no restaurante e se alimentar, né? Almoçar. E eu, tipo, eu nunca tive tanta condição assim na vida, mas eu também nunca fui pobre e miserável, né? Então eu fazia a seguinte opção: eu deixava de almoçar no trabalho para juntar o dinheiro. Aí quando eu tava voltando para casa e eu sabia que ia encontrar com ela, eu torrava o que seria meu dinheiro de almoço, comprava o que pudesse de ser bom e melhor e parecia que eu tava fazendo uma oferenda e ia manjar. Trazia só coisa tipo importada, coisa que eu talvez nunca tivesse tido acesso fácil, mas eu fazia isso. Eu deixava de almoçar para comprar as coisas, chegava, ficava esperando ela estar disponível para descer, para conversar, e dava. Comprava só para ela. Tudo que eu puder, do mesmo jeito que foi o aniversário dela, um aniversário que ela nunca gostou de fazer aniversário porque até determinada época pararam de fazer aniversário, era só ir levar para um rodízio, alguma coisa assim entre a família e tal. E aí eu tive a bela ideia de também pegar, eu acho que eu peguei um salário meu. Eu, eu economizei um salário e falei, ai mãe, eu vou fazer um aniversário para ela. Eu falei, mãe, tudo bem, esse dinheiro é teu, né? Eu fui, catei meu dinheiro, comprei carne, comprei tudo, comprei bebida, fiz bolo. Eu acho que tudo que eu pudesse botar naquele churrasco eu fiz. Chamei toda a galera do condomínio para fazer o aniversário para ela. Aí depois os pais dela apareceram, aí falaram, ah não, deixa eu pagar a parte. Eu falei, não, deixa que eu pago. Eu tava no momento, eu acho que eu tava lutando com isso daí, de ter orgulho. De buscar ser orgulhoso em relação ao relacionamento, para mostrar, olha, eu posso fazer alguma coisa por ela sim. E eu tava nessa vibe. Aí chegou primo, sei lá, chegou um monte de gente no churrasco. E eu não quis nem saber. E o churrasco, basicamente, eu fui o churrasqueiro. Mas pra mim aquilo foi maravilhoso, porque eu sei que é besteira ter o lado financeiro, mas eu consegui dar um aniversário pra ela. E, e o sentimento, nossa, eu tô mal, cara, eu vou chorar, não é pra chorar. E o sentimento
Eu tenho que reviver essas coisas até parece ser cruel comigo eu ficar levantando isso, mas eu tenho que fazer isso porque eu acho que faz parte do processo de desprendimento do corpo, da alma, deve ser isso. Então, o sentimento que eu tive ali de poder prover um aniversário, acho que eu gastei, sei lá, um salário meu na época de estagiário deveria ser uns R$ 1.000. Pra mim aquilo foi tipo, me sentir dando mais do que um presente, foi podendo dar algo que eu pudesse me orgulhar no sentido de eu dei, eu não estou comprando presente, eu estou dando uma experiência. Então, esse churrasco me marcou muito em ver todo mundo feliz, a molecada tal, e por aí tá, e pessoal, e os pais dela desceram para comemorar também. E em determinado momento ela estava muito feliz, em outro momento eu consigo lembrar o rosto dela, eu consigo lembrar que ela ficou constrangida com a chegada dos tios, do pai, e ao mesmo tempo que tinha constrangimento, eu sinto que ela também gostou do aniversário, não pelo aniversário em si, mas por eu ter me esforçado tanto para conseguir dar aquilo. Tem muitas coisas que eu não cheguei a falar para ela, muitas coisas que eu escondi, porque eu acreditava que ela não precisava saber. Ela não precisava imaginar que eu trocava meu almoço para comprar coisas para agradá-la, assim. E sei que ela não queria concordar com isso, mas era algo que eu fazia porque eu estava apaixonado. Eu só via sentido no em ver um sorriso, uma surpresa. Então, eu simplesmente mantive essa parte em segredo. Do mesmo jeito, o aniversário. Nunca deixei nem que soubesse quanto custava, se era se eu tinha trabalhado um mês para poder fazer uma coisa que ia durar 4 horas. Que basicamente é alimentar os outros, que também nem às vezes tem consideração por você. Ou outras pessoas completamente desconhecidas, mas é isso que é uma festividade, né? É você levar, de certa forma, a felicidade para um coletivo. Mas eu nunca. Tem tantas outras coisas que eu evitei o máximo ela saber e provavelmente ela nem tem ideia. Mas essas lágrimas, esse choro não tem a ver com arrependimento, não tem a ver com nada de ruim. Na verdade, eu me emociono pela felicidade também que eu senti. Porque não tem preço. Talvez quem já passou por isso saiba que não tem preço. Você faria tudo de novo e talvez faria pior. Faria pior, talvez.
Porque você não mede tantas consequências das coisas e você tira de você para tentar dar e cada vez dar. E o pouco da força que você talvez tenha, você não se importa, você cria mais força para dar. Porque você sabe que aquela outra pessoa precisa, sabe que aquela outra pessoa merece. E chegando para os dias de hoje, eu não consigo perceber que ela mereceu menos do que isso. Mesmo pela forma que as coisas estão indo, porque ela também lutou muito. A história dela, o lado dela, talvez o que ela não chegou a falar, comentar, mas eu faço ideia. Imagina o que é você acordar, falar, olha, eu vou para casa do meu namorado e ouvir um sermão de 1 hora falando que a pessoa não tem capacidade nenhuma de estar com ela. Imagina isso durar anos. Imagina na roda de família quando a prima dela casou, o que falaram sobre ela ou quando a prima dela namorava, o que era o exemplo. O quanto eu fui algo que machucou ela nessas rodas de família, o quanto eu fui algo que ela teve que suportar ao longo do tempo. Já no meu lado era o oposto. Ela sempre foi o símbolo de nobreza, de tudo mais, no sentido de como ela se comportava. Nunca teve um errinho sequer, uma falha. Em casa ela não precisava fazer absolutamente nada. Tudo era muito tratado no carinho, assim. Ela nunca precisou lavar um copo. Nada. Em 10 anos, nada. Se tivesse comido algum se ela fosse em casa estudar tudo mais, eu ia, fazia qualquer lanchezinho para ela, colocava, ela comia, tal, voltava a estudar. Eu levava e ninguém tinha um ai para falar dela. Porque quando ela vinha estudar em casa, tudo que ela vinha fazer, eu tentava propiciar o melhor momento que talvez ela não tivesse tendo em casa. O pai tivesse assistindo alguma coisa muito alta, não tivesse tendo concentração, e eu já saía em mente para pegar ela em casa e montava o meu quarto para ela poder estudar. Aí ela ficava no cantinho dela estudando, eu me aconchegava no canto da cama e só ficava olhando ela. Muitas vezes silêncio, nem dava um pio, só olhava ela estudar. E quando ela tinha alguma dificuldade, que estava chateada, ela falava comigo e eu ficava lá olhando e estimulando para que ela pudesse terminar a lista de exercício dela o quanto antes, para a gente poder conversar, poder namorar. E eu já me preparava antes. Eu lembro de ir no supermercado, já preparava, procurava o suco, alguma coisa para ela ter algo, para ela poder, que ela gostasse de comer, para também dar um estímulo a mais. Parece tão bobo. Parece que tudo isso foi ontem.
Parece que mas só não é em vão. Eu construí isso, eu fiz isso porque queria fazer parte da vida dela, porque queria que ela se tornasse quem ela se tornou. E obviamente sempre que falar isso eu vou falar, talvez não dependesse de mim ela se tornar o que ela se tornou. Mas eu fiz o máximo. Eu fui detalhista no máximo das coisas. Eu já fazia pensando em cuidar, em zelar. Mas não é. Eu não tô chorando porque eu sinto bobo com isso tudo, ou como se todo esse valor, tudo isso que eu fiz não tivesse valido a pena. Valeu. Eu sei que talvez ela possa nunca dar nenhum tipo de crédito mas eu me dou. Porque eu sei o quanto eu me dediquei. Eu sei que essas coisas pequenas são dedicação, é afeto, é carinho. E quando eu choro pensando nisso, não é porque eu tô arrependido ou tô com saudades apenas, né? Não é isso. É porque eu olho o que eu fiz e sinto orgulho. Eu sinto orgulho. Eu sou orgulhoso por também ter me esforçado tanto por ela. Então, é um choro de quando eu recapitulo essas passagens com ela, eu tenho orgulho de ter me esforçado tanto por um amor. Se dedicado em detalhes pequenos. Eu me orgulho. Porque isso é todo apanhado do que eu sempre prometi para ela, que era amor incondicional. E é justamente você ter uma pessoa como mãe, filha, mulher, amiga, tudo que você pode juntar de qualquer relação que você tem um pingo, uma gota de amor envolvendo, você junta tudo isso e coloca numa pessoa só. Numa pessoa só não, num sentimento só. Então isso é o que eu chamo de amor incondicional. Então você está preparado, às vezes, até fragmentar esse amor em algumas outras partes, mas é puro, cara, é puro, muito singelo, é uma coisa que você faz sem nem notar que está fazendo. Acho que pro dia 21 tá bom. Eu voltei a falar um pouco. Eu vou tentar não mandar mensagem, esperar ver se ela me responde. Responde não, ela respondeu, ver se ela quer falar comigo, porque eu acho que a partir de agora, mesmo em crise, eu tenho que segurar a onda. Não dá para ficar indo atrás. Esse processo de ficar implorando por algum tipo de
contato, isso só vai sujar mais a minha incapacidade de até no final ser alguém que não dê trabalho para ela, que parece que eu dei trabalho a vida toda, ou lutando por mim, ou agora lutando para me esquecer. Então, eu vou pensar, vamos ver. As mesmas promessas do dia anterior eu faço para esse dia. Espero que o dia 22 seja melhor, o 22º dia. Eu tô sendo muito coerente em relação aos meus sentimentos. Tô sendo muito coerente em relação ao que eu penso. E é isso. Espero que o 22º dia seja melhor.